querida Sam Prema, minha querida estimada doutora e professora Márcia Beatriz. Continuando o nosso bate-papo tão elucidativo que a gente teve, e aqui, Preminha, já aproveitando a oportunidade para agradecer as suas explicações, porque às vezes em meio a esse tumulto todo, essa profusão de informações, a gente não consegue filtrar exatamente de uma forma prática o que é interessante, o que não é, o que a gente deve fazer com essa ou aquela informação, por que se tomou ou deixou de se tomar certas medidas, não é? Então você trouxe isso tudo para a gente com muita clareza, com bastante propriedade. Foi incrível. E, enfim, dando continuidade a esse nosso papo tão gostoso, eu queria que você passasse para a gente o que você considera ser importante ser reiterado, não é? E, além disso, Preminha, quais são os aspectos que você considera saudáveis e positivos ao ser humano no enfrentamento desse momento tão difícil da pandemia mundial? Oi, querido. Muito obrigada. Eu é que agradeço a oportunidade da gente estar mais uma vez aqui, né, tentando contribuir um pouco aí com esse momento tão difícil, né, e ao mesmo tempo tão auspicioso, né, assim, tão repleto de treinamentos e de aprendizados, né? A primeira coisa que eu gostaria de reiterar é a importância do isolamento horizontal, o isolamento 100%, né? O que já se tornou até um slogan, né? O fique em casa. Né? De fato, é importante o isolamento até que se tenha uma métrica, como a gente falou na entrevista anterior, de contaminados, contaminantes e as pessoas que já têm o anticorpo adquirido. Né? E isso, de fato, a gente só vai conseguir obter quando todo mundo puder ter sido medido, né? Testado. Né? Então, existem várias frentes, vários movimentos, né? Acontecendo nesse sentido, e agora nos resta aguardar que eles cheguem e que sejam de acesso à população. Enquanto isso, eu acredito que seja assim de total importância você saber equilibrar, né, as informações recebidas com um tempo também para que você possa tirar para um mergulho em você mesmo, né? Então, acho bem importante que a população esteja inteirada das notícias, inteirada dos assuntos, inteiradas, né, do que estão dizendo os governos, né, a nível do nosso país, a nível mundial até, para que a gente não esteja alienados, né, aos acontecimentos. E, ao mesmo tempo, também assim é de fundamental importância que você tenha aquele tempo para um mergulho de você só com você mesmo, né? E de preferência, encontrando atividades prazerosas, né? Então, acho que a primeira atividade prazerosa é da gente com a gente mesmo, né? A gente encontrando formas, encontrando os meios, né? Realizando em casa atividades que nos façam bem, né? Seja ler, escrever, meditar, né? Praticar exercícios físicos, né? Moderados, o que é de grande valia, né? Porque o corpo precisa, né? Tá em exercício. Enfim, cozinhar, costurar, bordar, uma série de coisas, né? Arrumar coisas que não se tinha tempo antes de fazer. Mas eu sinto também que, sobretudo, arrumar a nossa casa interna, né? A casa coração.
E arrumar a casa-coração significa a gente ir colocando, né, tudo nos compartimentos da aceitação, né? Então, se houve aí essa explosão epidêmica, pandêmica, né, isso atingiu o mundo inteiro, agora não nos cabe sermos julgadores, críticos ao extremo, né? Ou a gente ter ações repetitivas que promovam mais divisão, mais separação, ações comparatórias, sabe? Opiniões exacerbadas, né? Assim, tudo isso não considero mesmo que seja saudável. Eu acho que o saudável agora é se encontrar uma maneira de se estar sereno, né? Então, se você está sozinho, está com teus animais, está só com você mesmo, se você está com a sua família, seus pais, seus filhos, né? Sua parentela, né? Seja lá de que forma você esteja, encontrar dentro disso, né, a paz e a harmonia, encontrar dentro disso uma convivência saudável, né? E a primeira convivência saudável, ela parte do indivíduo com ele mesmo. Então, há coisas que são, assim, bastante benéficas nessa hora, né? Você não ter medo de ter medo, né? Não ter medo do silêncio, né? Não ter medo de se olhar e mergulhar profundamente em você e, de repente, até se esbarrar com alguns aspectos que você não está conseguindo lidar. Que tudo isso faz parte da nossa natureza, né? Tudo isso faz parte dos atributos desse grande produto, né, chamado homem, né, humanidade. Então, eu considero de fundamental importância, para isso que você está me perguntando, né, sobre o bem-estar físico e o bem-estar mental, é encontrar esse eixo, encontrar esse equilíbrio, né, encontrar paz no meio do caos, né, encontrar serenidade onde tudo está sendo uma explosão de opiniões absolutamente diversificadas, né, de muitas guerras acontecendo, muitas brigas, muitas lutas por poderes e poderes inexistentes, né? Esse é um momento de fato, a humanidade compreender que esse eu absoluto, esse Deus individual, ele não existe mais, né? Existe agora uma construção, uma reconstrução da primeira pessoa do plural, né? Que é o nós, o conjunto todo. E como é que a gente chega a esse consenso do nós, se cada um ficar puxando a corda, né, para um lado, para um país, esse país é melhor, o outro país não é, essa cidade é boa, a outra não é, esse presidente é bom, o outro não é, legal é aquilo, feio é aquilo outro. Isso faz parte de um discurso dual que não tem mais tempo para ele. Né? Assim, há um convite tão claro de que as dualidades, elas estão se quebrando, se rompendo, se acabando. Então, para que fazer essas reafirmações? Ao que tudo isso, na verdade, vai levar? Né? Não se encontra unidade, né, num mundo dual, num mundo partidário, num mundo segmentado comparatório, né, num mundo onde se torna predominante a agressão, o julgamento, a acusação, né, o excesso de opiniões em cima de coisas que não vão acrescentar, né, que não vão ser resolutivas. Então, assim, eu acho que se mantém o bem-estar físico e o bem-estar mental e o bem-estar energético e o bem-estar, consequentemente, espiritual,
né? Quando você de fato serena. Então é preciso serenar, porque assim, de caos o mundo já está cheio. A gente está no ápice do caos. A gente está no ápice, né, de uma pandemia que ainda não atingiu a curva máxima na maioria dos países. Então, assim, olha o quanto a gente tem de responsabilidade agora de nos tornarmos serenos. Serenos diante disso tudo, desse desespero coletivo e mundial que está posto aí. E isso tem assim aspectos que são aspectos assim bastante profundos. É importante sim que a gente se mantenha sereno por todos os motivos, né? Assim, existe uma passagem, isso sem querer fazer preleção religiosa alguma, até porque não sou partidária a nenhuma religião e nem a nenhuma não religião, né? Inteiramente confio na integralização amorosa, né? E sinto que quanto mais pessoas vibrarem nessa direção, mais a gente vai conseguir atravessar tudo isso com afinco, né? Com paz, né? Vamos passar por essa tsunami. Na verdade, ninguém sabe o que vai acontecer, né? A gente não tem ideia de quantas pessoas ainda vão deixar o corpo, quantas vão estar desencarnando, morrendo, né? A gente não tem ideia disso. Então, para que se fazer mais alardes do que o próprio alarde já está fazendo? Então, assim, eu faço um apelo muito consciente, muito carinhoso às pessoas para que serenem, sabe? Serenem mesmo. Serenem, mandando boas vibrações para o planeta inteiro. E como que a gente vai conseguir vibrar, criar um campo vibracional de bem para o planeta inteiro, se a gente ainda fica se firmando em atitudes descompensadas de comparações, estimulando guerra? Sabe, não importa se a autoridade A, B ou C, ela teve alguma atitude de equívoco. Não importa. O que adianta a gente ficar apontando o dedo para o erro do outro? Sabe, será que a gente, a partir da gente mesmo, a gente não pode se olhar e ver onde é que cada um de nós pode, nesse momento, fazer melhor? Eu sinto mesmo, eu sinto que fazer melhor silencia, gente, serena um pouco, sabe, serena por um respeito absoluto a esses milhares de pessoas que já morreram, sabe, milhares, vamos respeitar esse luto, né, serenar um pouco para que as pessoas que estão aí, que não são poucas, envolvidas em buscar soluções, em buscar cura para tudo isso, né? No campo das ciências, no campo das medicinas, né? As pessoas que estão aí nas políticas, tendo que encontrar formas, né, para ir lidando com isso, né? Vamos tentar vibrar a favor, né? Do que adianta? Né? Agora é todo mundo ir para as redes sociais e é uma chuva de agressões, né? E aí você me vem com uma outra questão que tem a ver com isso das redes sociais e que eu vou tentar então te responder. Mas para se manter, né, para fechar essa primeira parte, né, que é para se manter a equanimidade física, mental e espiritual, a palavra é serenidade mesmo, meditação, silêncio, fé, solidariedade, união, contribuir com a organização desse amor,
contribuir com a organização desses planejamentos. E não é com uma teimosia, um atrevimento, uma discordância absoluta de tudo e por tudo, sabe, que a gente vai chegar a canto algum. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Foi de tanto a gente ser, por séculos e séculos, sociedades classificatórias, empoderadas de separações, empoderadas de opiniões, empoderadas de religiões que se dizimaram, né, de partidos que se romperam, né, de críticas e mais críticas e mais críticas. Sabe, chega disso. O que falta mais acontecer, né, para que de uma vez por todas a humanidade entenda que a pacificação agora é com a gente, está ao nosso alcance. Né? Eu sinto que a gente tem uma obrigação cidadã, seja lá por qual parte do planeta a gente tem empatia. Né? Somos todos cidadãos, né? Nós somos cidadãos do mundo, nós somos cidadãos do universo. Nós somos cidadãos que caminhamos por uma comunhão com todos os planetas. E como que a gente vai caminhar para isso, né? Para uma coisa muito mais expandida, né? Se a gente não consegue fazer isso no microcosmos, como passar para o macrocosmos? Então, assim, terminando de te responder, não sei se é exatamente isso que você me pergunta, nem que está respondido, mas eu tenho visto nas clínicas, né? Eu tenho visto no exercício do meu trabalho o quanto as pessoas estão chegando e elas chegam trazendo para fora aquilo que na verdade está dentro. Né? Aquilo que está dentro de cada um, que está vindo à tona. E isso está alinhado com a pandemia. Entende? Minha querida priminha, como sempre, as suas palavras nos trazem muito conforto e elas são de grande lucidez. Eu queria agradecer mais uma vez você dedicar um pouco do seu tempo aqui com a gente e agradecer principalmente essa forma tão clara, mas ao mesmo tempo tão carinhosa como você transmite toda essa quantidade de informação para a gente. Eu espero que nós possamos aplicar tudo isso que você nos disse no nosso dia a dia, que a gente consiga rever muito dos nossos conceitos e que, na verdade, essa mudança de comportamento ela não aconteça apenas durante esse nosso momento da pandemia, não é? Mas que ela aconteça de agora por diante na nossa vida. Muito obrigado, Preminha. Beijo.